Saudações, meus queridos amigos ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós estaremos dando continuidade à jornada sobre os arcanos menores do naipe de ouros no tarô, falando mais especificamente sobre o arcano 6 de ouros. Um arcano muito interessante para a gente ter uma complementariedade da carta anterior que eu expliquei, que é o 5 de ouros, já que essas duas aqui estão conectadas. Como sempre, vamos iniciar falando da numerologia. Eu gosto de explicar de cima para baixo da carta, analisando ponto a ponto. Como eu já expliquei para vocês lá no vídeo de numerologia descomplicada, que é muito importante para vocês entenderem o tarô, porque todos os 6 do tarô têm o mesmo significado, diríamos assim, só muda o elemento e como ele se manifesta no elemento. A gente precisa analisar aqui que o 6, ele nos relembra o processo de chegar a um certo nível de evolução onde você já está equilibrado. Se vocês lembram da explicação que eu dei no 5, o 5 ele representa o pentagrama, que é esse símbolo aí que tem dentro da moeda de ouros. E o pentagrama, ele representa o número 5, porque tem 4 pontas embaixo, representando cada um dos 4 elementos, e uma quinta ponta em cima, representando o éter. No caso, dando a entender de que, de acordo com a forma com que você controla e equilibra os 4 elementos que tem dentro de você, você manifesta e realiza coisas na realidade. Isso a gente descobre pelo mapa astral da pessoa, de acordo com os elementos que tem nesse mapa. Se uma pessoa tem, sei lá, muito elemento terra, ela tem muita fixidez, geralmente ela é uma pessoa teimosa, rígida e firme, mas em compensação ela é uma construtora. Se ela tem muito elemento fogo, ela é de muita iniciativa, de muito ímpeto, de muito desejo, de muita impulsão. Se ela tem muito elemento ar, ela idealiza demais, ela racionaliza demais e acaba indo muito para o mundo das ideias. E se ela tem muito elemento água, ela transforma tudo em emoção, ela deixa tudo muito afetivo e ela acaba meio que se perdendo emocionalmente nas situações. Então, a gente percebe que de acordo com o que tiver no teu mapa astral e de acordo com a maturidade que você tiver, esses 4 elementos eles vão criar coisas diferentes através desse éter. Porque se você, sei lá, tem um mapa com muito elemento terra e muito elemento fogo, você vai ser uma pessoa que tem muita iniciativa e que constrói coisas sólidas com essa iniciativa exagerada que você tem. Se você é uma pessoa com muito elemento ar e muito elemento água, você racionaliza demais as coisas e você se deixa movimentar muito pelas suas emoções. Então as decisões que você toma são decisões afetivas. Então essa quinta ponta do pentáculo, ela representa exatamente o que você vai estar materializando com esse desequilíbrio que você tem. Por isso que o pentáculo, que é o pentagrama, ele pode ser utilizado para cima, representando evolução, desenvolvimento, pureza de espírito e tudo mais, ou ele pode ser invertido, sendo colocado para baixo, representando atraso, sofrimento, miséria e dificuldade. Enquanto o 5 de ouros ele fala sobre miséria, dificuldade, sofrimento, desamparo, o 6 de ouros ele fala sobre generosidade, bonança, felicidade e alegria. Por quê? Porque o 6 de ouros ele representaria não mais o pentagrama, mas sim o hexagrama. E o hexagrama é o nome dado à estrela de Davi, é aquela estrela de 6 pontas. E por que o hexagrama tem um significado tão positivo? Porque o hexagrama é a junção do triângulo para cima, que pode representar o fator masculino, o falo para cima, o pênis para cima, e o processo de ascensão, de subida, e o triângulo para baixo, que representa o feminino, a vagina, todo aquele formato triangular para baixo da mulher, que juntando a parte masculina com a feminina em perfeito equilíbrio, você consegue usar da força de expansão junto com a de restrição, da força positiva junto com a negativa, enfim, fazer o perfeito equilíbrio entre essas duas energias de forma equilibrada. Então, o pentagrama, se você observar, você pode girar à vontade aquele símbolo, ele vai continuar representando a mesma coisa, algo perfeitamente equilibrado, que não se excede. Enquanto o pentagrama, se você virar de cabeça para baixo, representa algo negativo. Então, quando você consegue ultrapassar o pentagrama e se tornar um hexagrama, o que significa? Isso significa que agora você já equilibrou perfeitamente os 4 elementos dentro de você e você agora perfeitamente entende que todas as suas atitudes,
aqui no plano físico reverberam no plano espiritual, assim na terra como nos céus. Tudo que está em cima é como o que está abaixo. Tudo que você faz aqui também acontece lá. Tudo que acontece no quaternário inferior também acontece no quaternário superior, que é o plano espiritual. Tudo que acontece no plano espiritual acontece também na matéria. Então, o seis de ouros, ou então o seis, no sentido das 6 pontas do hexagrama, representa o momento que, além de você ter controlado os 4 elementos de você dentro de você, você consegue compreender que tudo que você cria e manifesta na matéria terá consequências e você começa a ser mais prudente e mais consciente do que você manifesta. E como é que você alcança isso? Analisando e estudando o seu mapa astral. Por exemplo, eu sou astrólogo, então toda vez que eu vou analisar o mapa astral de alguém, eu olho logo como é que estão os elementos desse mapa. Se a pessoa ela tem muito elemento fogo, eu vou ter que orientar ela sobre os outros elementos que estão faltando no mapa dela para que ela equilibre esse excesso de fogo. E é através desse estudo, desse autoconhecimento, que essa pessoa vai entender: ah, então eu sou assim por causa desse excesso de fogo, por causa desse excesso de água, por causa desse equilíbrio elemental. É muito comum a gente ver, pegar mapas astrais para ler, onde a pessoa ela tem muito de um signo, muito de um elemento e pouco do outro, e é exatamente nessa área que ela tem poucos elementos onde a vida dela dá mais problema. Então, quanto mais você estuda seu mapa astral e mais você trabalha nos aspectos que estão faltando em você, mais você resolve sua vida, mais você evolui com a sua vida e mais você alcança os seus méritos e os seus objetivos. Então, na leitura de mapa astral, por exemplo, eu sempre falo para a pessoa: olha, seu signo é tal e o signo oposto é esse tal outro. Então, você vai ter que aprender observando, entendendo, estudando sobre esse tal signo aqui para você colocar sua vida no eixo. Vamos dizer que você é leonina. Eu vou te ensinar muito sobre o signo de Aquário, que é o signo oposto, para você aprender a desenvolver e equilibrar esses conceitos. Como, por exemplo, aqui, para equilibrar os 6 de ouros, tecnicamente você teria de usar o 6 de copas, para entender o que o 6 de copas ensina. Porque quando você estiver na vibração negativa, o 6 de copas vai ser o seu ensinamento, e quando você estiver no positivo, é o 6 de ouros que você está representando. Então é nesse jogo de dualidades que você se equilibra. Se seu mapa astral ele tem muito do elemento ar, você vai ter que desenvolver mais do elemento fogo. Se ele tem muito do elemento água, você vai ter que desenvolver mais do elemento terra e por aí vai. Porque é nesse processo que você vai conseguir fazer com que você se torne não mais essa estrela de 5 pontas, afinal, se você abrir seus braços igual o homem vitruviano, você vai ver que você é um pentagrama, e agora você não vai ser mais invertido, você sempre estará em perfeito equilíbrio. Então, 6 de ouros aqui, esses 6 no tarô, se vocês observar, todos os 6 são positivos. O 6 de paus é triunfo. O 6, obviamente, de espadas e de copas é um pouco negativo, porque representa exatamente o processo de amadurecimento da pessoa. Mas, se você comparar com outras cartas, provavelmente o 6 de cada um é geralmente mais positivo do que o resto. Então, a gente já começa aí entendendo por que esse 6 aqui é diferente. Lá na história que eu conto sobre o arcano da torre e o da estrela, é onde você vai poder se aprofundar e entender melhor isso daqui que eu tô contando. Por quê? O pentagrama, lá na ideia da Taraka Maya, da guerra dos mundos e etc., conta a história de que o 5, no caso, representaria a quinta hierarquia, que é a quinta hierarquia luciferiana, e o 6 representa a sexta hierarquia, que é a hierarquia micaelina, de Miguel. E a quinta hierarquia, no caso a quinta dimensão, seja lá como você queira chamar, representam os espíritos que caíram. Então o pentagrama, ele no lado positivo, representa Lúcifer quando ele ainda tinha luz, quando ele era o portador da luz, quando ele era o espírito mais próximo de Deus, belo, evoluído e desenvolvido. E quando ele cai e se torna o Satanás, o demônio, sei lá como você queira chamar, ele se torna o pentagrama invertido, porque ele começa a trabalhar totalmente contra a criação. Ele se torna um símbolo invertido de caos, enquanto ele para cima era um símbolo de ordem e de busca pela evolução. E quando
Lúcifer cai como pentagrama, surge Miguel como o hexagrama, porque Miguel ele tem consciência de que Lúcifer estava errado e ele começa a agir para impedir esse processo aí de desenvolvimento das forças luciferianistas que tentaram criar o caos na nossa realidade. Isso daí fala sobre a guerra dos céus, enfim, lá no arcano da torre barra estrela eu explico mais profundamente isso. Então, a ideia do pentagrama, afinal, Micael significa quem é como Deus. O nome de Micael representa a ideia de tipo, poxa, quem é você, Lúcifer, para poder se voltar contra Deus? Quem é você para achar que você poderia ser mais que Deus? Enquanto Lúcifer, que é o portador da luz, é uma reflexão que nos dá a ideia de, olha, você pode ter luz agora, mas se você parar de fazer a manutenção da sua luz, ela pode se apagar e se tornar trevas. Afinal, se você para de colocar, sei lá, combustível numa lamparina, uma hora ela vai apagar. Se você para de, sei lá, construir a sua autoestima, uma hora você vai se ver mal. Se você para de ir todo dia para academia e de fazer, sei lá, dieta, você vai ver que seu corpo ele vai se deformar. Então é tudo causa e efeito. Causa é ir para academia todo dia e seguir uma dieta e ter um corpo mais bonito, efeito esse corpo mais bonito. Causa é você comer só besteira, beber o dia inteiro, não ter nenhum cuidado com a saúde, efeito, acabar ficando doente a longo prazo. Então, o 6 de ouros, ele representa o momento onde você superou a matéria. Representa o momento onde você superou aquele medo infantil de perder tudo, de perder seu dinheiro, aquele medo infantil de achar que você ficaria desamparado por Deus, aquele medo infantil de que essa realidade é a pura verdade, em vez de entender que a verdade é a realidade espiritual e de evolução. Então, enquanto no 5 de ouros a gente vê aquele medo, aquela insegurança, aquele sofrimento, aquele coitadismo, oh meu Deus, como eu caí, como Deus foi injusto comigo, como é que Deus prefere os seres humanos, que eu explico lá no Arcano da Torre e no Arcano da Estrela, o 6 seria Miguel dizendo: eu sei que Deus quer o melhor para mim, eu sei que Deus sabe mais do que eu sei que Deus tem muito mais conhecimento que eu, e eu vou continuar fazendo o certo, mesmo que às vezes eu não entenda porque aquilo é o certo ainda. Então, o 6 de ouros ele representa Miguel e o 5 de ouros ele representaria Lúcifer. Eu estou falando aqui no sentido simbólico, no sentido numerológico, no sentido da explicação original lá na Cabala, e etc, etc. Então, provavelmente vocês que são acostumados mais com a leitura mais rasa não devem estar compreendendo tanto, mas nos outros vídeos que nem eu falei aí, eu me aprofundo mais. Então, o 6 de ouros, ele é o oposto do 5 de ouros, no sentido de que o 5 de ouros é o coitadinho, o sofredor, vítima, e o 6 de ouros é aquele cara que já se reergueu, que já se reconstruiu e já entendeu onde ele tinha falhado e ele já tá bem de novo com ele próprio. Enquanto o 5 de ouros é aquela pessoa acomodada, é aquela pessoa que bota a culpa no mundo, que bota a culpa na política, que bota a culpa em todo mundo, menos nela mesma. Enquanto o 5 de ouros é aquela pessoa que não entendeu que a salvação é individual e que você que tem que se proteger, se cuidar e se fazer. O 5 de ouros, ele representa todo esse processo de atraso e o 6 de ouros representa o momento onde você já está tão estável, tão bem equilibrado, tão bem realizado, tão maduro em relação a si mesmo, que você tem o suficiente e você ainda é capaz de doar aos outros para que eles também possam crescer. Enquanto o 5 de ouros representa aquele jovem começando numa empresa, sem saber direito as coisas, tentando se esforçar e apanhando no meio do processo de evolução e se sentindo culpado e botando a culpa nos colegas, o 6 de ouros é aquele cara já mais velho na empresa, que já aprendeu como a coisa funciona, que já sabe como as coisas são e que pega aquele estagiário para ensinar ele para que ele possa aprender a andar sozinho. Então o 6 de ouros ele mostra aí esse homem em pé, numa figura dominante, enquanto que lá no 5 de ouros, os dois estavam meio que quase caindo no chão, sofrendo e passando necessidade.
Enquanto aí nos Seis de Ouros a gente vê esse homem em pé com vestes vermelhas, e todo mundo sabe que lá na antiguidade usar uma roupa vermelha era um sinal de riqueza, afinal a gente sabe muito bem disso, afinal o pau-brasil era extraído aqui exatamente para poder fazer roupas vermelhas lá para a Europa. Ele estando aí com essa roupa vermelha meio que indica, olha, eu tenho muito poder, agora eu me refiz. E se você observar a parte de dentro da roupa, é azulada, representando a pureza do espírito dele, como se o espírito dele tivesse vindo dos céus. E observem como ele olha com condescendência, com carinho para essa pessoa aí que está no chão, e ele faz um gesto com a mão que é o mudra. O prana mudra é um mudra que você faz com a mão, que é como se você estivesse doando energia. Então, se vocês verem ainda a mão dele, estão caindo moedas, mas ele entende já que o dinheiro, que a moeda, que o financeiro não tem tanta relevância assim. Ele entende que a energia que faz o dinheiro ter e aparecer na sua vida que é o importante. Então, observem aí que ele não está doando só moedas de ouro, ele está doando prana, ele está doando a ideia, olha, você também é Deus, vós sois Buda, todos vós sois Buda. Isso era o que mais Siddhartha falava. Todos nós somos Budas, porque Buda lá no sânscrito significa desperto. Todos vocês são Budas, vocês só ainda não perceberam isso, ainda não se lembraram de como ser Buda. Então esse homem ele tá doando essas moedas de ouro no sentido de, olha, eu tenho tanto, eu sou tão abonado, eu tenho tanto conhecimento, eu aprendi tanto que agora é minha hora de doar para o mundo todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, toda essa fortuna. É minha hora de, sei lá, me tornar um grande empresário e doar cada vez mais trabalhos, empregos e transformar essa sociedade. É a hora de eu fazer trabalhos sociais, ajudar em orfanatos, ajudar em casas de repouso e fazer tudo por essas outras pessoas. Então, o Seis de Ouros ele mostra aí ele doando, mas observe o principal dessa carta, que é o fato de que na mão esquerda ele está segurando uma balança. Então, ele sabe quem merece receber essa doação dele. Ele sabe quem merece ser ajudado. Ele não ajuda todo mundo, ele não ajuda só a pessoa só porque ela está sofrendo. Ele observa se aquela pessoa merece receber o auxílio. Porque na visão espiritual a gente entende que tudo é karma e dharma. Dharma seriam as energias positivas do que você fez no passado e karma seriam as energias negativas do que você fez no passado. Em muitos momentos a gente está sofrendo por causa dos nossos karmas. Então, às vezes, um espírito mais evoluído ele não pode interferir no seu sofrimento, porque o seu sofrimento está ali para te ensinar algo. Vejam o arcano da roda da fortuna, que eu me aprofundo profundamente nisso e explico por que às vezes os espíritos permitem que a gente continue sofrendo. Mas observem que ele segura uma balança na mão, ele pondera e ele vê quantas moedas cada um merece receber. Então talvez esse que está aí recebendo estão caindo o quê? 4 moedas. Ele merece 4. Mas daqui a pouco ele vai botar a balança na direção do de azul e vai olhar quantas moedas ele merece. Ele pode merecer 2, ele pode merecer 5. Tudo depende de cada caso. E se vocês observarem, a mão que ele está doando nessa carta é a mão direita e ele está virado para o pilar esquerdo, que é o pilar da expansão. Então, basicamente, essa mão aí com esse prana mudra está dizendo, olha, eu estou doando para você, eu estou expandindo isso em você, mas é para você usar isso daí para você se reerguer. Então é meio que, olha, eu estou lhe dando essas moedas aqui, mas é para você crescer, para você investir, para você sair dessa vida e para você se transformar. Então, por isso que tem essa energia de expansão. E tem 3 moedas nesse lado. Tipo, olha, eu tô doando para que você se torne grande, como eu também consegui me tornar grande saindo desse mesmo lugar. Estudem lá sobre aquele filósofo estoico Epiteto, que ele conta como foi a jornada dele de ser uma pessoa muito rica, de perder tudo e de como se readaptou e se reconstruiu mentalmente para voltar a ter suas posses. E se vocês observarem, a mão que ele está segurando a balança está exatamente na esfera da árvore da vida de Júpiter, Reset, se eu não me engano, que é o lado da misericórdia, que é o lado do auxílio, o lado da restrição, no sentido de, olha, eu vou restringir aqui o que é que eu posso ou não lhe dar, eu vou analisar aqui o que você merece ou não receber. Então,
Essa balança estará exatamente onde Júpiter estaria. Júpiter representa o imperador, Júpiter representa aquele que já alcançou um nível de conhecimento acima dos outros. Júpiter representaria aquele rei bonante, aquele rei bondoso que olha com carinho e com atenção para cada um dos súditos e se coloca no lugar deles. Ter essa balança aí nesse local representa muito, enquanto que a mão que ele doa estaria, diríamos assim, na esfera de Geburah, que representa o impulso para que a pessoa lute para poder ela amadurecer e crescer. Então, mais uma vez, a gente vê aí o grande simbolismo dos seis de ouros. Se vocês observarem, também tem um cinto na cintura. E o cinto aí é um símbolo de restrição, do tipo, olha, eu sei separar a vida física, a vida material da vida espiritual. Eu entendo como é que a banda toca, eu entendo como é que as coisas funcionam, e por isso que eu consigo ter tanto para mim a ponto de eu poder doar também aos outros. E se vocês observarem, a roupa dos dois aí tem cores diferentes. A roupa de um é dourada, representando que ele pode vir a ter realmente nobreza, que ele já tá meio que, sei lá, talvez buscando evoluir, amadurecer. E a outra a roupa do outro é azul, que pode representar talvez problemas emocionais ou coisas emocionais que ele ainda precisa trabalhar ou entender nele para entender por que ele tá nessa situação de miséria. Então, por isso um tá ali pedindo e não tá recebendo, e o outro está pedindo e já recebeu, porque ele já tem consciência do que ele precisa fazer diferente para evoluir. Porque Geburah tem essa energia marciana, essa energia de porrada, essa energia de teste, sabe? É aquele momento que você bota pra apanhar pra ver se aguenta mesmo o tranco. É aquele momento que você testa se realmente aquilo ali que você fez é resistente. Então é um teste de fé, sabe? É o momento onde o herói vai lá pra batalha finalmente contra o vilão e ele vai apanhar, ele vai tomar porrada, mas ele vai se reerguer, ele vai conseguir e ele vai mostrar que ele realmente é o escolhido e que ele realmente é poderoso sim. Então tem todo esse processo aí desse teste de fé. Afinal, o 5 representa o arcano de Hierofante. Então é um teste de fé. Eles estão sendo testados aí em relação a se eles vão conseguir se reerguer nesse momento de sofrimento. Então, assim, esse arcano ele representa muito a ideia de ou vai ou racha. Você vai ter que continuar a fazer, você vai ter que continuar a insistir e você não vai poder aceitar cair na lamúria. Então, o cinco de ouros para mim é aquela carta que representa aquele momento que, sei lá, você estudou um ano inteiro para passar num concurso e na hora de olhar o resultado você não passou no concurso por causa de uma questão.
e que você fica frustrado, você fica revoltado, você fica, meu Deus, por que eu nunca passo? Por que eu estudo tanto e nunca dá certo? E você se revolta e se revolta. E é exatamente naquele momento que você tem que ter a resignação de respirar fundo, se acalmar e voltar a estudar. Voltar a fazer questão, voltar a estudar sem parar, voltar a fazer tudo, porque você vai ter a resignação de entender, tá bom, eu perdi, tudo bem, eu não passei, tudo bem, mas então agora eu vou voltar a estudar com mais raça ainda, porque dessa vez vão pagar caro por me conhecer, vão ver e vão descobrir que eu posso sim. Então, o 5 de ouro seria aquela disciplina de você continuar fazendo mesmo sem ver resultado, de você continuar insistindo mesmo sem ter certeza do que vai acontecer, porque você sabe que não importa o que aconteça, você vai ter que continuar se esforçando. É tipo aquele momento que você, sei lá, tava fazendo a dieta certinho, e aí vem um final de semana e você chutou o balde. E na segunda você toma vergonha na cara, assume pra você mesmo quando você é um merda, e você volta pra dieta e pensa, pô, agora dessa vez eu não paro nem pra pegar impulso, eu vou pra frente até o fim. Então o 5 de ouros não é tipo, ai meu Deus, vou ter dificuldades financeiras, o dinheiro não vai vir, ai que triste, vou me entregar a isso e desistir. É do tipo, não, ó, tudo bem, tá dizendo aqui que vai ser dificuldade, que vai ser um período ruim, que vai vir frio, que eu vou perder minha colheita, mas ó, eu vou continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido e eu vou tirar o melhor que puder aqui. O show não pode parar. Então, o 5 de ouros, para mim, ele representa muito aquilo que a gente chama na lei da atração de efeito Zenão. Vocês sabem o que é efeito Zenão? Tem até uma palestra aqui mais aprofundada, quer dizer, no meu outro canal sobre espiritismo, sobre isso. O efeito Zenão é associado àquele filósofo Zenão de Sítio, que explica o seguinte conceito: que quanto mais você quer uma coisa, mais poder essa coisa tem sobre você. E é tecnicamente quando você deixa de se importar e quando você deixa de querer tanto isso, que essa coisa naturalmente acontece para você. É aquela história que sempre explicam, você fica lá olhando o tempo inteiro o leite ferver. É quando você desvia o olhar rapidinho que o leite ferve. É o efeito da dupla sonda, que fala, dupla fenda, que tanto falam. É aquilo de você, sei lá, quer o amor da sua vida. Você fica pensando o tempo inteiro o quanto você quer amar. Quando você joga tudo pro alto e diz, ah, tanto faz, não quero mais nem saber disso, desisto. Não, nem vou me esquentar mais com isso, já aceitei. É quando o amor da sua vida aparece. Ou então, sei lá, você tá lá louco, querendo emprego, querendo emprego, querendo emprego. Quando você aceita, ah, foda-se, não dá mais, acabou, tudo bem. Vou ficar sem emprego mesmo, vou viver na rua, foda-se. Aí do nada aparece o emprego dos sonhos pra você. Essa carta ela me dá muito a ideia de um efeito Zenão, porque pra mim esses dois aí eles estão, ai meu Deus, que vida horrível, sofrida, como eu sou um coitadinho, Deus não se importa comigo, e ele fica numa lamúria do tipo, venham me dar atenção, é tipo a criança, aquele bebê que começa a chorar de dengue, de birra pra que alguém carregue ele, pra que alguém dê atenção a ele e pegue ele, mas que quando ninguém dá afago, que ninguém dá consolo, ele para de andar, de chorar sozinho e se levanta se ele caiu. Então esse arcano ele fala muito sobre isso, sobre esse momento onde a gente tem que continuar, não importa o que aconteça. É aquele momento que você fez o investimento e você tem que continuar lutando e acreditar que o investimento vai valer a pena. E para encerrar, como eu sou muito fã de Batman, vou citar aqui para vocês uma historinha. Ah, lembrando, a carta mostra aí um momento de neve, que também representa aquele período do solstício de inverno, aquele momento de sofrimento, aquele momento tipo do Natal, sabe? Onde tá todo mundo sofrendo. Sempre tem aquele filme de Natal, a pessoa sofrendo, aí vem alguém e vai dar ajuda pelo espírito natalino. Então, de novo, para mim essa carta ela dá a ideia de que daqui a pouco vai ser tudo resolvido. Mas para encerrar, como eu falei, vou contar aqui para vocês uma história de um momento do filme do Batman que para mim representa exatamente essa ideia aqui. No filme do Batman, no terceiro filme, que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge, tem um momento lá para o final do filme onde ele tem que dar um salto para ele poder sair de uma caverna. E o salto ele é muito distante, é muito longo. Tipo, é um salto que se ele der errado, se ele não tiver impulso suficiente na perna, ele vai cair no meio de um precipício e ele vai se quebrar todo. E aí, ele tenta várias vezes fazer esse salto. E nessa parte onde tinha para saltar de um precipício para o outro, tinha uma corda.
E aí todo mundo amarrava essa corda na cintura como se fosse, tipo, uma segurança do tipo, ó, se eu não tiver força suficiente, eu caio e a corda me segura aqui, é bungee jump e tanto faz. E ele vai uma, duas, três vezes e todas as vezes ele cai, ele cai, ele cai. E ele continua a fazer exercícios, ele continua a treinar, ele vai lá, pula de novo com a corda amarrada na barriga, ele vai lá e cai. E aí, quando ele já tá, tipo, desistindo, se entregando, quando ele já acha, ó, não tem mais mesmo como eu sair daqui, não, vou viver aqui, desisto de pular esse precipício e tudo mais. Aí um mestre que tá lá nessa caverna olha pra ele e fala: você tem que fazer como o menino que conseguiu sair daqui fez. Aí ele, como assim? Aí o mestre vai e fala: o menino ele não tinha mais medo de morrer. Ele não tinha mais medo de se vai dar errado ou não. Ele não tinha já pretensão alguma de ter o resultado. Por isso que quando ele deu o pulo, ele fez da forma que ninguém teve coragem de fazer. Aí o Batman, o Bruce vai e pergunta: como? Aí o mestre vai e fala: ele pulou o precipício, ele pulou do penhasco sem a corda amarrada. E aí é quando o Batman vai lá, sobe, vai pra cima do local e ele vai lá e consegue dar o pulo, consegue dar o salto, porque ele nem se amarrou, então ele foi de corpo e alma. É tipo aquele momento que o trapezista pula de um trapézio pro outro e ele se solta no ar. E aí você tem aquele friozinho na barriga do tipo, e se ele cair? E ele vai lá e pega o outro trapézio. Então o 5 de ouros pra mim é isso, é aquele momento onde você tem que parar e falar, ó, como diz a expressão muito famosa, se você tá no inferno, abraça o capeta. Tá bom, tô lascado mesmo, tô acabado mesmo, mas peraí, eu vou me reerguer, eu vou me refazer. Então, o 5 de ouros é um arcano que mostra esse trajeto do tipo de que para você crescer na vida financeiramente, você tem que dar alguns saltos de fé. Você tem que dar alguns saltos ao desconhecido, mas é lá onde o seu triunfo vai ser realizado, porque quando você faz vanguarda e você consegue ir aonde ninguém mais teve coragem, que é quando você constrói a sua vida dos sonhos. Lembre-se, faça vanguarda. Vá onde ninguém mais teve coragem de ir, porque é lá onde está o grande segredo. É lá onde você vai encontrar o sucesso como a única possibilidade. E se vocês observarem essa balança aí, ela também é uma nítida alusão ao mito da deusa Maat. Para quem não sabe, a deusa Maat é uma deusa egípcia, onde tem um mito associado a ela da pureza do coração. É dito que antes dos mortos irem lá para o submundo egípcio e terem o processo de pesagem do coração para saber se eles vão para o céu ou para o inferno egípcio, que o inferno egípcio seria você ser comido por um crocodilo que, se eu não me engano, se chama Sobek, enquanto o céu deles era você ganhar um pedaço de terra fértil, bastante trigo e uma casinha simples, mais arrumada, porque para eles isso daí era riqueza. Afinal, para quem morava no deserto, um pedaço de terra fértil e grãos para você poder plantar era o céu. E ser comido por um crocodilo, que era um animal que vivia na beira do rio Nilo e que matava muita gente, era um inferno. Nesse mito conta que a deusa Maat, ela dava uma de suas penas. A deusa Maat era uma deusa da pureza. Ela só de um bater de asas ela conseguia voar. Representando assim de que ela era totalmente desapegada à matéria e de que ela era pura de coração a ponto dela ter uma leveza até física, de tão evoluída que ela era. E conta a história que Osíris segurava essa balança, colocava de um lado o coração da pessoa e do outro lado uma pena de Maat. E de acordo com a forma com que fosse pesado, se o coração fosse mais pesado do que uma pena, representando aí que esse coração ele tem chagas, ele tem erros e ele fez coisas ruins, essa pena ela subiria por causa do peso do coração e essa pessoa iria precipitar o inferno. E se ela fizesse a coisa certa, essa pena ficaria do mesmo peso que o coração e ela poderia ir para o tal céu egípcio. E durante esse processo tinha uns ritos funerários onde essa pessoa era testada para ver se ela não perdoava, se ela não abandonava esses erros e tudo mais. E aí tinham, se eu não me engano, uns 42 votos, a deusa Maat. Votos esses que talvez você conheça. Um dos votos era em relação a um deus da morte, e a pessoa tinha de dizer que ela não mataria, um tal de não matarás.
Outro voto era uma deusa da família, a deusa do amor, associada à proteção da unidade de um casal. E o tal voto a ela era não cobiçarás a mulher ou o homem do próximo, algo assim. Você tá conhecendo isso aí de algum lugar? Curioso que esses votos a Maat são muito mais antigos do que os Dez Mandamentos, né? Tinha também o voto a um Deus da justiça, a um Deus que protegia as pessoas, que era não roubarás. Interessante, não é? Então, nos votos a Maat, durante o caminho até você ter esse momento de pesagem do seu coração, você geralmente era testado em relação à sua pureza, você era testado se realmente você não assumia o seu erro e se você não mudava de comportamento. Então ainda davam chances para ver se você amadurecia. Mas ainda assim, no caminho para ter essa pesagem do coração, tinha gente que não perdoava, tinha gente que não assumia os erros e tinha gente que não queria assumir que realmente falhava. Então era aquela pessoa que dizia: "Ah, é bonita essa visão espiritual aí, mas eu sou uma coitadinha, eu não sofro não. Oh, meu Deus, eu sofro tanto, sou uma pessoa tão boa". E ela esquece que ela já teve um passado encarnacionista onde ela pode ter sido muito má. Então essa balança aí também tem todo esse simbolismo. Então a gente vê aí mais uma vez o quanto esse arcano ele é rico, o quanto ele é profundo no seu simbolismo e o quanto ele nos ensina sobre como devemos manter o nosso coração puro. Então, o Seis de Ouros aí, ele é mais uma reflexão pra gente, do tipo, no caminho de desenvolvimento do dinheiro, você vai ter que aprender num momento onde se tornar alguém tão próspero a ponto de você também ser um iniciador da prosperidade na vida dos outros. E esse é o grande ensinamento do Seis de Ouros. Tenho certeza que se vocês continuarem acompanhando aqui comigo, estudando, refletindo com esses arcanos, vocês vão encontrar o caminho para que vocês também se tornem prósperos e realizados dessa forma igualmente. E aí vocês vão perceber e entender porque eu sempre digo que o sucesso é a única possibilidade.